Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma pré-aula, né, da lição da CPAD, a aula número 3, cujo tema é o perigo do ensino progressista. O textuário nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segundo Timóteo 3:1, verdade e prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A nossa introdução já começa dizendo o seguinte: nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Quando nós lemos aqui a palavra-chave significa, quer dizer, uma ideia da idade moderna, ou seja, o progressismo é uma ideia tirada da idade moderna que acredita que a melhoria e a condição humana depende da ciência e da tecnologia, mas para isso se faz necessário uma ruptura nos padrões sociais e tradicionais, ou seja, para isso se faz necessário romper os padrões sociais, né, e tradicionais, trocando tudo isso por um fator norteador conhecido como razão. Então eles intitulam a razão de fator norteador. O norte para eles é a razão. Agora, que tipo de razão é ele? Como que eles interpretam essa questão da razão, né? Para eles, a razão é da seguinte forma: se funcionar, tá bom, certo? Se funcionar, tá bom. Se o maior número de pessoas estão felizes, melhor ainda. Se dar prazer, tá ótimo, certo? Então, eles acreditam que isso é a razão da sociedade, entendeu? Se a maioria das pessoas estão felizes, não importa a forma como agir, né? Pode liberar as drogas, né? A questão da sexualidade, a questão da pornografia, certo? E aí vira aquela bagunça, né? Porque o importante é que a maioria das pessoas estejam felizes, né? Tenham prazer, né? E se sintam bem. Só que é o seguinte: os nossos padrões sociais e tradicionais já existem para que haja um funcionamento, certo, no meio da sociedade. Se não existisse padrões e nem uma tradição para se obedecer, a sociedade se tornaria uma bagunça, entendeu? A questão da lei moral, entendeu? A lei social, a questão da família, entendeu? A obediência de filhos aos pais, entendeu? Tudo isso aí seria tirado, como eles dizem, eles fariam uma ruptura disso aí, né, do meio da sociedade, e viraria uma bagunça, uma baderna, uma Sodoma e Gomorra, certo? Então, os padrões sociais e tradicionais já existem, né, e foram instituídos por Deus, né? A questão da razão, do certo e do errado, certo? Deus já instituiu isso aí lá na criação, para que a sociedade tivesse um rumo a seguir, de forma de que não houvesse, não se tornasse uma bagunça, né? E que a família, a sociedade pudesse seguir um ritmo em que tudo desse certo, né, dentro desses padrões. Continuando aqui, o primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. O que significa descaracterização? Corromper, desviar, certo? Alterar, modificar, perverter. Ou seja, eles querem perverter o cristianismo, certo?
Nos primeiros 3 subtópicos, nós vemos o seguinte. Os primeiros 3 subtópicos. A deterioração moral, né, o primeiro subtópico, diz o seguinte: a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, certo? Então, essa deterioração moral, certo? Ela é o cumprimento daquilo que Jesus já havia profetizado, daquilo que Paulo fala aqui no texto áureo, certo? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, certo? Então, são as escrituras se cumprindo. Quando você vai para o tópico de número 2, que fala da erosão da ortodoxia, ou seja, o que é uma erosão? Erosão é quando a terra está sendo, vamos dizer, embaixo da terra está passando água, né? E a terra ela sente aquela erosão, ela cai, né? Quem está em cima vai descer juntamente com a terra. É aí que surge a erosão. E é justamente isso que eles querem fazer com o cristianismo, certo? Criar uma erosão para que as doutrinas bíblicas sejam caiam, né? E não tenham aquele valor que realmente devem ter. Quando nós vamos para o número 3, diz assim: a corrupção da fé. A erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. São duas coisas parecidas, né, irmão? Porque a erosão da ortodoxia, certo? Fala sobre a queda dos princípios bíblicos, das doutrinas bíblicas. O que é ortodoxia? Orto quer dizer reto, doxia quer dizer doutrina. Doutrina reta, certo? Orto vem de ortopedista. Quando você vai no ortopedista, você vai aprumar o pé, né? Por isso que a palavra orto quer dizer reto, né? E doxia quer dizer doutrina reta. Eles querem provocar uma erosão nas doutrinas bíblicas, na ortodoxia bíblica. E do mesmo modo, no tópico 3, eles querem produzir uma corrupção, né? Eles querem destruir a fé, né? E fé aqui diz respeito à doutrina. É tanto que lá em Judas, no versículo 3, né, que Judas não tem capítulo, Judas, versículo número 3, ele diz o seguinte, um texto muito interessante, Judas 3, Judas de número 3, abra aí a sua Bíblia e vem aqui comigo, diz assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, certo? Então, o Judas está dizendo o seguinte, que procurando ele escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, né? Acerca dessa salvação que o Senhor, lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a comum salvação. Essa salvação é para toda a humanidade, entendeu? Todo aquele que crê, entendeu? E aí Judas, ele sentiu essa necessidade, essa urgência de pregar sobre essa salvação. Aí ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele mudou de rumo. Ele queria falar sobre salvação, certo? Mas ele percebeu que havia algo mais importante. Por quê? Porque provavelmente havia ali pessoas pregando uma fé, uma falsa fé, um falso cristianismo, certo? E ele vendo essa necessidade de trazer para a igreja uma fé correta, para que a igreja não coma essa comida estragada e seja contaminada, certo? Ele veio e disse: não, eu não vou pregar sobre a comum salvação, porque para mim ter salvação eu tenho que saber por onde ir, eu tenho que pregar a doutrina primeiro, né? E já naquele tempo, irmãos, haviam muitos falsos pregadores, pessoas que se diziam homens de Deus e que pregavam a falsa doutrina. Aí ele diz: tive por necessidade escrever-vos e exortar a batalhar pela fé, né, que uma vez foi dada aos santos.
Essa fé que eu falo, irmão, você está falando da doutrina bíblica, entendeu? É doutrina bíblica, ensinamento sobre a palavra de Deus, que uma vez foi dada aos santos. Essa expressão, uma vez foi dada aos santos, no grego, ela quer dizer, a palavra que uma vez quer dizer rapax, que significa uma vez por todas, que uma vez por todas foi dada aos santos. A palavra de Deus, irmãos, ela foi dada aos santos de uma vez por todas. Ou seja, ela já foi dada fechadinha, não tem que alterar, não tem que acrescentar, não tem que tirar. O que foi dado já está completo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra já está completa, não tem que acrescentar nada. Por isso a expressão uma vez por toda, rapax, entendeu? Deus já entregou para a igreja a sua palavra, mas existe um monte de gente por aí que está alterando, está inserindo no texto coisas que o texto não está dizendo, certo? E aí, Judas, ele tem essa preocupação. Por isso que a igreja tem que se preocupar em pregar a palavra da forma que ela é. Não tem que inserir nem acrescentar nada, irmãos. Entendeu? Pregue a palavra da forma que ela é. O inimigo está colocando pessoas para tentar contaminar a doutrina bíblica, mas que o povo de Deus possa ter aí essa preocupação de buscar conhecimento da palavra, para que não sejam contaminados por essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, certo? O segundo ponto, irmãos, fala sobre as teorias progressistas, né? E aí eu até concordo com o autor dessa revista, né? No que ele diz respeito às teorias progressistas, né? Porque a expressão teoria fala de teses, suposições, presunções, palpites, conceitos, pontos de vista, né? São teorias que não têm nenhum firmamento, entendeu? Você percebe que a expressão teoria, quando você vai no dicionário, o que significa teses, suposições, é baseada em suposições, entendeu? É baseado em presunções, em palpites, conceitos ou pontos de vista. Você percebe que quem trabalha dentro de teorias, eles trabalham sempre com a expressão, né? Eu presumo que seja assim. Ou a expressão, né? O meu palpite é esse. Eu acredito que seja dessa forma. O meu ponto de vista, entendeu? Eu suponho, entendeu? A minha teoria. Então eles trabalham sempre em cima de teses. Teoria não tem uma afirmação verdadeira, firme, para você pisar e sentir que aquele piso, aquele chão que você pisou tem confiabilidade. Então, por isso que a expressão teoria caiu muito bem aqui, porque o progressismo, né, ele não tem essa firmeza, entendeu? Essa firmeza. Porque, irmãos, teorias é trabalhada em cima, você percebe que as ciências humanas, elas trabalham em cima de teorias, entendeu? Em cima de suposições, né? Em cima de pressupostos, em cima de palpites, conceitos, né? As ciências humanas, ela trabalha da seguinte forma, com a geologia, a antropologia, a biologia básica e a arqueologia, entendeu? Na arqueologia eles acham um fóssil, né? Eles cavam, aí acham um fóssil, né? Aí eles fazem lá um cálculo, né? Uma suposição de que aquele fóssil tem milhões e milhões e milhões de anos. Mas eles não têm uma firmeza naquilo que eles falam. Por isso que é conhecido como ciências humanas. E aí está, né, está estabelecida a questão das teorias, né? As teorias não têm firmeza humana. Já as ciências exatas é diferente das ciências humanas. Porque as ciências exatas trabalham com física, matemática, engenharia, química, biologia molecular, né? Veja que trabalha sempre com temas, né? E com pressupostos que dá para você crer e acreditar. Por exemplo, a matemática, né? Por exemplo, a engenharia química, tudo isso aí. Por exemplo, as ciências exatas, elas produzem medicamentos, certo? O medicamento ele só vai para o mercado, entendeu?
depois que ele é examinado, depois que ele é avaliado, depois de muita avaliação, entendeu? É que ele vai para o mercado, certo? Para que eles saibam, né, e tenham certeza de que aquilo realmente vai funcionar e vai servir para o bem da sociedade. As ciências exatas produzem elevadores, certo? Um elevador, ele tem lá aquele cabo de ferro, né? Mas o elevador, ele tem um manual. E você tem que seguir as regras, certo? A quantidade de pessoas dentro do elevador, certo? E aquele elevador você entra e confia que ele só vai subir e vai descer. Só que é o seguinte, se acontecer daquele cabo se romper, tem uma trava, né? Que ele abre, né? E trava o elevador no corredor, naquele corredor, certo? E ele não cai, certo? Ainda tem essa segurança, entendeu? Percebe que o erro é humano, certo? Porque o excesso de peso, mas a engenharia, as ciências exatas criou um dispositivo para manter a segurança, para que o elevador não caia. Outra coisa, veículos, aviões, entendeu? Tudo isso é feito pelas ciências exatas e nós utilizamos tranquilamente. Quando acontece acidente, é sempre por causa de erros humanos, certo? Porque nós não seguimos, né, as regras, os padrões que são colocados, estabelecidos para utilizar aquele instrumento, entendeu? Então as ciências exatas é diferente das ciências humanas. E aí, as teorias progressivas também são assim. Eles trabalham em cima de suposições e não em cima da verdade absoluta, como é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdade absoluta. Quando você lê Isaías 40, 22, veja o que é que diz. Isaías 40, 22. Um texto maravilhoso. Olha só o que é que diz. Isaías 40, 22. Diz assim, ó. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Irmãos, até o ano de 1969, ninguém sabia como era o formato da Terra. Uns diziam que era plana, né? Outros diziam que era redonda, entendeu? E aí no ano de 1969, um homem chamado Neil Armstrong, ele sobe até a Lua, né? E quando ele pisa na Lua, que ele olha para a Terra, ele olhou para a Terra e disse: a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. Porque ele percebeu que a Terra é redondinha. Só que a Bíblia já falava, irmãos, que a Bíblia é redonda. Você viu aqui no texto? Eis que ele está sentado sobre o globo da terra. Olha só, ele está sentado sobre o globo da terra. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já falava sobre isso. Só no ano de 1969 é que os homens vieram descobrir. Mas a palavra de Deus já falava há 2.700 anos atrás. Certo? Então percebe como a palavra de Deus ela é verdadeira. Certo? Ela é verdadeira. Certo? E nós não podemos largar essa verdade por nada. Ela é a verdade absoluta, certo? Mas essas ideias, sabe? Esses conceitos, esses pontos de vista que essas teorias progressistas criam, isso é coisa da mente humana, entendeu? E tem ideias que Satanás coloca para tentar destruir o cristianismo, entendeu? Continuando aqui, no ponto 2. As teorias progressistas. Ponto 2? Não, ponto 3, perdão, irmãos. Ponto 3. As teorias progressistas. Já falei sobre aqui, agora vamos para os 3 tópicos, né? Continuando aqui o tópico 2. Os 3 tópicos. A desconstrução da Bíblia, né? O ateísmo aberto, a teologia a teologia da demitologização, certo? Ou seja, eles, em primeiro lugar, a desconstrução da Bíblia, certo? Porque eles acreditam que tem que desconstruir, né? Desfazer ou refazer as escrituras, né? Porque eles acreditam que as escrituras estão ultrapassadas, certo?
O ateísmo aberto, o que é o ateísmo aberto? Eles acreditam que dá para as pessoas serem, né, servirem a Deus, mas de uma forma liberal, entendeu? Aceitar tudo, certo? Receber as pessoas de qualquer forma, não existem princípios a obedecer, entendeu? Certo? Na questão moral, não tem nada de questão moral. Cada um vive do seu jeito, certo? O teísmo aberto diz, você crê da sua forma e eu creio da minha forma, certo? E nós somos irmãos, certo? E cada um respeita a sua religião, certo? O teísmo aberto, né? Eles acreditam, né, que há essas formas de ter essa comunhão, né? Cada um fazendo da sua forma, quando na verdade a teologia bíblica ela só tem um princípio, certo? Para se obedecer a Deus tem que negar o pecado, tem que rejeitar o pecado. Não dá para você servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo, certo? Quando se fala aqui a teologia da demitologização, certo? Ele fala de um conceito de desfazer aquilo que a Bíblia fala acerca dos milagres, né? Aqueles milagres ali são mitos, né? Segundo o Rudolf Bultmann, no ano de 1958, ele propôs um programa de demitologização do texto bíblico, dizendo que o texto bíblico é um mito, né? Então, tudo aquilo que fala, né? Vamos dizer, Daniel na caverna dos leões, né? Tudo de milagre que tem na Bíblia, aquilo é mito, aquilo não pode ser aceito como uma história verdadeira, quando na verdade os cristãos sabem que aquilo ali é verdadeiro, certo? E aí, irmãos, nós temos que combater contra isso aí. Deus ele se revela não somente, né, porque eles querem tirar essa fé da cabeça, da mente do cristão, certo? Só que não existe esse negócio, irmão. O ser humano ele já crê no Deus Todo-Poderoso, né, através da sua consciência. Deus se revela de duas maneiras. A primeira revelação, através de uma revelação moral, que é na sua consciência. O homem ele é consciente de que existe um Deus, certo? O ser humano ele é feito, como diz as Escrituras, a imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser moral. E sendo ele um ser moral, ele tem ideia do certo e do errado. Entendeu? Tendo ele ideia do certo e do errado, ele sabe que existe um Criador. Ele sabe que existe aquele que fez todas as coisas, certo? O homem também, ele crê em Deus através da revelação natural, como diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Revelação natural. Vamos ler lá? Romanos 1, 20. O que é que diz lá? Romanos capítulo 1, verso 20. Diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo aqui que as coisas invisíveis, desde a criação, né, do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, né, e se veem pelas coisas que estão criadas. A natureza revela a Deus, irmãos. Quando você olha para as estrelas, para a lua, né, como diz lá em Gênesis, no capítulo 8, 22, né, falando das estações do ano. Quando você olha, né, para as 4 estações do ano, certo? Quando você olha para aquilo que Jó, ele fala lá no capítulo 36. Vamos ler lá, irmão, Jó 36. O que diz lá? Jó capítulo 36. O que diz a palavra de Deus?
Jó 36. Olha só, no versículo de número 27 e 28 diz assim, ó: porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Olha só, irmãos, isso aqui chama-se o ciclo da água. Deus, quando criou todas as coisas, ele fez a água, né? E a mesma quantidade de água que ele fez naquela época, ali em Gênesis, é a mesma quantidade que nós temos hoje, certo? Simplesmente, né, como diz o texto, ele reúne as gotas de águas que derrama em chuva do seu vapor. Ou seja, a chuva quando cai sobre a terra, né, e vai para os rios, né, e se espalham e rega a terra para que nasçam as plantas, depois o sol, no seu calor, evapora aquela água. Ela sobe como um vapor, como diz o texto, né? Reúne as gotas d'água que derrama em chuva do seu vapor. Aí o versículo 28. A qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Então, a água desce da nuvem, espalha nos rios, pela terra, e o calor do sol evapora essa mesma água e ela sobe para o céu. Depois essa mesma água cai novamente na terra e aí faz aquele ciclo, entendeu? Sobe como vapor e desce como água. Sobe como vapor e desce como água. É certo que tem época que acontece secas, né? Porque a chuva é segundo a vontade de Deus, né? Mas é a mesma quantidade de água. Aí você diz, mas por que hoje tem menos água que antigamente? Porque a população, a humanidade, ela está crescendo. E a tendência é a água diminuir. Não é que a água diminuir, é porque o consumo de água aumentou, entendeu? Mas é a mesma quantidade. E quando você olha para o ciclo de água, você percebe que é uma coisa maravilhosa. E não dá para você não crer que não foi um criador que fez um negócio desse. O nosso Deus, ele fez todo esse sistema, tudo bem organizado, né? Tudo bem, muito lindo. E por fim ele fez o homem, que é o ser mais complexo de sua criação. Então a criação revela, né? Revela que há um Criador, né? Essa revelação moral todo ser humano tem. Entendeu? Por isso que o Salmo 119, aliás, o Salmo 19, ele diz o seguinte, olha só. Salmo 19 diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós temos que entender que essa revelação, né, natural, ela existe, né? E não tem como o homem negar a existência de Deus. Continuando aqui no 3, tópico 3, refutando o ensino progressista. A questão de refutar, né? O que é refutar? Rebater, opor-se, contrapor-se ou contradizer, certo? E aí nós já vamos para o tópico 1, que fala assim, ó, reafirmando a autoridade da Bíblia. Reafirmando a autoridade da Bíblia. O tópico 1 diz assim: em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina e inspiração divina, verbal, plenária, da inerrante palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. E validar o princípio de sola escritura instituído na Reforma, né? E Lutero, na Reforma, ele trabalhou, ele batalhou, né, a favor das escrituras para defender contra, né, a Igreja Romana por conta dos falsos ensinos que ela transmitia para o povo. E um dos ensinos falsos que a igreja ensinava, ele cravou ali na porta, né, da igreja da cidade de Wittenberg, as 95 teses, né, na cidade de Wittenberg, né, as 95 teses contra, né, as falsas doutrinas da igreja romana. E uma delas foi a questão do purgatório.
a questão do purgatório. Essa questão do sola escritura é para dizer que é só a Bíblia e mais nada. Não precisa acrescentar mais nada às escrituras. Entendeu? É só a Bíblia. O que ela falou está falado e acabou. Mas a Igreja Católica, assim como muitas seitas, estão introduzindo, né, teorias, pensamentos humanos. E uma delas que o Lutero, Martinho Lutero lutou e confrontou foi a questão do purgatório. O ser humano morre, né, vai para o purgatório e depois de um tempo a igreja faz lá orações, faz missas e tal, né, e a pessoa sai do purgatório e vai para o céu. E aí um sujeito chamado João Textel, ali no ano 1517, mesmo na época de Lutero, ele cobrava dinheiro das igrejas como intercessão pelos mortos. Pois quanto mais você pagasse, era mais fácil daquela pessoa sair do purgatório e ser transmitida para o céu. Certo? E aí ele criou, ele passava nas igrejas e cobrando aqueles valores, né? E ele tinha um cofre, né? Cada igreja tinha um cofre ali e ele cobrava o valor. E ele criou até uma frase que dizia assim, ó: quando a moeda do fundo do cofre cai, né, a alma do purgatório sai. Ele criou até essa frase, né, que é uma frase criada por ele, por conta dessa heresia que é a questão do purgatório, certo? Então, nós temos que lutar e combater contra essas heresias que são pregadas aí, né, em igrejas, até igrejas que se denominam evangélicas, né, mas que não são, certo? O segundo ponto, o segundo subtópico, diz assim, ensinando as doutrinas bíblicas, e o terceiro subtópico é enfatizando a santificação. Essas duas questões de ensinar a doutrina bíblica e enfatizar a santificação, essas questões têm que trabalhar juntas. É preciso que a igreja ensine a doutrina bíblica, né, e se santifique para orar, interceder, rogar, clamar a Deus pela igreja do Senhor, né? Lá na grande comissão, lá em Mateus 28, diz o seguinte, olha só, Mateus capítulo de número 28, a partir do 18, diz assim, ó, Jesus falando, e chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí no versículo 19, portanto, olha a expressão portanto, essa expressão portanto quer dizer, tendo em vista essa verdade, ou tendo em vista tudo isso o quê? Que é-lhe dado todo o poder. Quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, entendeu? Eu tenho poder, portanto, certo? E de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Entendeu? Vai lá, igreja. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vai lá no meu nome. Entendeu? Vai lá no meu nome. E prega a palavra, discipula. Entendeu? Faz a minha obra. Entendeu? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Confia no meu nome e vai através da autoridade do meu nome. Entendeu? E aí ele conclui dizendo o seguinte, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é só eu dizer, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, até a consumação dos séculos. Igreja do Senhor, o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Não é só isso, irmão. Se Jesus falou, ide por todo mundo, né? E ensinar as nações, batizando-os em nome de... Se ele estabeleceu uma norma para ser obedecida, e depois ele conclui dizendo, e eis que estou contigo, ou convosco, é porque você tem que fazer a obra para que você tenha certeza que o Senhor é contigo. Deus só vai ser contigo se você abraçar a causa dele. Não adianta ir para a igreja e dizer, não, eu sou cristão, né? E viver uma vida de qualquer forma. Entendeu? É preciso abraçar a causa do Senhor para que ele afirme
né? Eis que estou convosco até a consumação do século. E aí que junta, irmãos, a questão da obediência e a questão, né, das doutrinas bíblicas, que é a questão da santificação, entendeu? De uma vida na presença do Senhor. E aí que Paulo, ele fala lá em Timóteo, capítulo 4, 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Paulo está dizendo o seguinte: persevera em obedecer, dar testemunho, ser uma pessoa, um cristão de verdade. Né? Porque você fazendo isso, né, quando você pregar o evangelho, as pessoas vão ver que você é coerente com aquilo que você fala, certo? Então, você vai salvar não só você mesmo, mas todos os que te ouvem. As pessoas que te ouvem vão dar crédito à tua palavra, porque eles vão perceber que você realmente fala aquilo que você pratica. E pratica aquilo que você fala. Então, irmãos, é isso que nós precisamos como igreja nos dias atuais. A conclusão, irmãos, eu queria falar sobre Janes e Jambres, né? Janes e Jambres são dois personagens que são mencionados aqui na lição, e está lá em Êxodo capítulo 7. Dois personagens que Paulo fala sobre os nomes dele. O texto aqui de Êxodo não fala sobre o nome deles. Fala apenas que eles são dois personagens. Ali no versículo 9 diz, no versículo 8 Deus fala assim: e o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara, né, diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, né, e encantadores, e os magos do Egito, que fizeram também o mesmo, né, que é o mesmo milagre, né? Fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Na NVI, essa expressão encantamento quer dizer ciências ocultas. Na NVI, essa aqui é João Ferreira de Almeida, mas na NVI quer dizer com as suas ciências ocultas, né? Ou seja, coisa de feitiçaria, certo? Porque eles aqui são chamados de magos, né? Mas eles eram feiticeiros, certo? E aí, o texto nos diz, irmãos, que no versículo 12, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Irmãos, quando nós lemos Paulo lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, olha só. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos diante da fé, né? Quanto à fé, né? E réprobos quanto à fé. Aqui, irmãos, Paulo ele está dizendo o seguinte, que assim como Janes e Jambres, né, esses homens da época dele, né, também eram da mesma forma, entendeu? Eles resistiram à fé em Deus. Aí você diz, mas o interessante é que aqueles homens fizeram um milagre da mesma forma que Arão fez. Mas o diabo tem poder? Claro que tem. O diabo tem poder, porque Deus permitiu, Deus deu poder para ele. Certo? É um poder limitado, mas ele tem, certo? Por que, irmãos, o Satanás tem poder? Como foi demonstrado aqui com esses dois feiticeiros aqui, né? Através do poder, né? Como diz, das ciências ocultas, certo? Porque Deus, ele é justo, irmãos. Deus ele é justo, certo? E esses milagres feitos por Satanás, eles são produzidos para aqueles que não crêem na palavra, certo? Porque eles são famintos por milagres, por sinais. E esses sinais são feitos para aqueles que não crêem na palavra. E é isso que está acontecendo. Muitos que se denominam cristãos, muitos templos, pessoas
grupos que se reúnem, que se denominam igreja, né? E dizem que Deus está fazendo milagre, e lá as pessoas estão sendo, o templo está sendo cheio, né? Até demais, porque está acontecendo muitos milagres, mas a palavra de Deus não está sendo pregada. O que está em primeiro lugar são os milagres. E dinheiro. Eles pedem dinheiro e pedem dinheiro. E as pessoas dão tudo o que podem, né? Até o que não tem, eles dão. Porque eles estão atrás de sinais. Satanás, ele tem esse poder de colocar um demônio numa pessoa, né? E aquela pessoa achar que está com uma doença. E depois ele tira o demônio. E a pessoa pensa que foi Deus que curou ele. Entendeu? E é assim como Janes e Jambres está acontecendo também nos dias de hoje. Você que é cristão, tenha cuidado, viu? Tu vigia na terra, porque essas coisas estão acontecendo. Os últimos dias estão aí, e essas coisas estão acontecendo porque a palavra de Deus está se cumprindo, sabe? A Babilônia e seu sistema está aí ativo, invadindo a igreja. Satanás não está trabalhando muito mais de fora para dentro, ele está trabalhando mais dentro, se inserindo ali nas igrejas para tentar contaminá-la e levar multidões para o inferno. Que nós possamos clamar, que nós possamos repreender o Satanás pelo nome de Jesus, sabe? E pregar a palavra de Deus, nos apegar a essa palavra, porque é ela, sabe, que é a nossa regra de fé e prática. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais profundamente aos vossos corações. Um abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.